Oi, gente! Estamos começando mais um programa Poço de Reflexões e o tema de hoje é um tanto quanto delicado, por se tratar de algo que é um grande problema, mas que acontece frequentemente na nossa sociedade, que é o suicídio, em especial o suicídio relacionado às redes sociais. Espero que vocês estejam bem e disponíveis para pular num poço de reflexões. Ultimamente a gente vê que, com toda a tecnologia que a gente tem acesso a várias e várias notícias sobre suicídio, que é algo que choca sempre quando acontece. Alguém tira a própria vida é sempre um problema que a gente tem que pensar. Por isso é algo muito necessário de se falar. O primeiro ponto é que palavras podem matar. Exatamente isso. Do mesmo jeito que uma palavra, que uma frase pode fazer você ganhar um dia, fazer você ter um dia incrível a partir daquela mensagem que você recebeu de alguém, você também pode ficar triste por conta de uma mensagem maldosa. Infelizmente é isso que a gente tem nas redes sociais. As redes sociais são coisas que podem literalmente ser coisas boas, mas também é um ambiente muito nocivo. Porque o tempo todo você vai ver comentários horríveis de alguém querendo desmerecer sempre o outro. E esse é o grande problema da gente. Mesmo com tudo a nosso favor, a gente ainda tem esse problema de querer fazer mal ao outro. E pelas palavras a gente realmente pode matar alguém. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Se a gente não tiver nada de bom para falar, então é melhor a gente ficar calado. Porque a gente nunca sabe o que o outro está passando. Então esse é um ponto muito especial. A gente não pode usar a nossa palavra, que é o que a gente tem de mais forte, é a nossa palavra. A gente não pode usar em vão, querendo machucar alguém. Então, o perigo das redes sociais vai muito nessa vertente de você colocar algo da sua vida, seja da sua mente, do seu corpo, algum talento seu, e você receber críticas, mas não críticas construtivas, não críticas querendo ajudar você, mas sim querendo desmerecer, querendo colocar você para baixo. E esse é o grande perigo de tudo, porque não tem condição de você se sentir bem em um lugar onde pessoas estão julgando você por você fazer algo que você gosta. Então, como é que você vai se sentir bem com esse ambiente estranho? Mesmo com todos os elogios que você pode receber, as críticas, quando elas são feitas para machucar você, elas podem tirar totalmente o seu foco, a sua atenção, a sua alegria. Então, as redes sociais têm muito disso, de pessoas que se escondem em perfis fakes, em perfis que você coloca uma foto qualquer de algum desenho e coloca um nome anônimo e começa a xingar as pessoas. E as pessoas às vezes estão tristes, aí você vai lá e coloca um comentário imbecil e essa pessoa acaba se matando. Não é exatamente o seu comentário que fez ela se matar, mas sim uma gama de coisas que já tinham acontecido e esse seu comentário apenas aumentou ainda mais aquele sofrimento. Então a gente tem que ter esse cuidado de saber o que falar. A gente não pode ser pessoas idiotas usando palavras à toa querendo machucar alguém. Isso é uma coisa terrível. E aí a gente sempre tem essa questão de mas era só uma brincadeira. Quando alguém se mata, quando alguém começa a entrar no processo de depressão, as pessoas começam a dizer não, era só uma brincadeira que eu estava fazendo. E não existe brincadeira com coisas sérias. Quando você começa a machucar alguém, não é mais brincadeira. Principalmente em questões como racismo, machismo, homofobia, que acontece muito nas redes sociais, a gente não pode fazer brincadeira sobre isso. Pois são coisas bastante sérias. Não adianta a gente ficar nessa ideia de querer fazer graça com o sofrimento do outro. Não adianta, porque é uma questão de vida. Pessoas tiram a própria vida a partir de comentários como esse. Você tem a sua natureza, a sua essência, e aí as pessoas começam a bagunçar, começam a debochar como se você fosse esquisito, diferente, mas você só está sendo quem você é. E aí as pessoas vão nessa ideia maluca de tentar fazer graça com o sofrimento. Tentar ganhar likes, tentar ficar famoso com debochando. Isso é uma coisa deplorável. Não tem condição de pelo menos eu não consigo me sentir bem. Se tivesse uma opção, você vai ser famoso, vai ter muito dinheiro e apenas terá que bagunçar de alguém. Não. Isso não é justo.
Você tentar desmerecer alguém, tentar destruir a vida de alguém para tentar ganhar fama, isso é uma coisa horrível. Não é algo que eu queria para minha vida nunca. Nem ser o agressor, nem ser o agredido. Então a gente não pode. Quando a gente vê isso, vamos tentar lutar contra. Começando com pequenas coisas, principalmente com essa questão. A primeira reflexão é essa. O que é que eu estou fazendo com as minhas palavras, com os meus comentários? O que é que eu literalmente estou tentando ajudar? Ou então deixando de fazer? Porque a gente tem vários problemas. E a questão de desconstrução é importante. A gente vai se desconstruindo aos poucos. E o primeiro ponto é reconhecer. Você reconhece o seu erro, reconhece as coisas ruins que você fazia, o que você faz, e começa a pensar em melhorar isso. E aí surge uma questão muito importante, principalmente em comentários, que é o que é crítica e o que é humilhação. Porque crítica é uma coisa normal. Eu faço críticas a músicas, a filmes, posso receber críticas também pelo que eu faço, e não tem problema nenhum nisso. O problema começa quando você tenta humilhar alguém, quando você não vê nada de bom, quando você apenas quer dizer que é melhor do que o outro, mas nunca tentar ajudar. Você só quer colocar o cara para baixo. Você não ajuda, não diz o que é que tem que melhorar, apenas fica apontando os erros o tempo todo, sem ter um mínimo de consciência. Isso é uma questão totalmente terrível. Porque se você gasta o seu tempo, tira, sei lá, 12 minutos do seu dia para ir no vídeo de alguém, para ir numa foto de alguém e comentar algo besta que não tem relevância nenhuma, só para desgastar o emocional da pessoa, isso mostra o quanto a nossa sociedade é horrível, o quanto a gente não tem o mínimo de noção, o mínimo de responsabilidade afetiva, emotiva, porque se a gente tem essa coisa de eu vou pra internet tentar mostrar algo que eu sei fazer, ou então colocar alguma foto que eu gostei, e o tempo todo tem alguém lá colocando algum comentário engraçadinho querendo fazer você se sentir menor, você vai se sentir péssimo, sabe? Porque ele quer ficar melhor com o seu sofrimento, e às vezes ele acaba fazendo isso, porque às vezes não é fácil você levar uma vida assim. Como eu disse, as redes sociais têm muitas coisas boas, mas essas coisas ruins às vezes podem apagar, ofuscar essas coisas boas. Por isso que é uma questão muito complicada. É um ambiente perigoso. Literalmente é um ambiente muito perigoso que faz com que, como eu falei, várias pessoas tirem a própria vida, que é o assunto de hoje, que é exatamente o suicídio. E aí, sobre essa questão que eu já tinha falado antes, de você fazer um comentário e alguém tirar a própria vida, é que muitas vezes as pessoas estão já na beira do abismo. As pessoas já estão em processo de depressão. Você não tem como saber que alguém está com depressão. Se você for pesquisar na internet agora alguns vídeos, você vai ver que pessoas antes, 24 horas antes de tirar a própria vida, estavam sorrindo. Estavam passando uma emoção, uma energia ali que era boa. Só que um dia depois essa pessoa foi lá e se matou. Então, o que leva alguém que estava sorrindo 24 horas antes a se matar? Sabe, tem um passado ali por trás. E às vezes esse passado volta depois de um comentário horrível que você faz, e alguém vai lá e acaba recebendo aquilo como literalmente fosse uma facada. A pessoa está ali à beira do abismo, e o seu comentário é como se fosse um empurrão. Era o que faltava para ela completar aquela ideia de não ver sentido mais nas coisas. Então, realmente a dica de hoje é essa: a gente tem que saber o que fazer com as nossas palavras. Não dá pra falar qualquer coisa apenas para tentar acabar com o silêncio. O silêncio realmente pode ser uma coisa muito boa, a gente deveria aproveitar ele, ao invés de estar quebrando ele e colocando coisas sem necessidade. Próximo mês a gente vai entrar no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. E uma coisa que chega muito é a questão da hipocrisia. As pessoas que passam o ano inteiro sem ligar com nada, aí chega no setembro e começa a falar: não, vamos lutar contra isso, vamos se prevenir, vamos fazer campanha, como se só existisse um mês, como se as pessoas só se matassem em setembro, quando na verdade acontece todos os dias.
Então a gente tem que parar com essa ideia hipócrita de esperar um mês. A gente tem que estar querendo ajudar as pessoas o dia todo dia, sabe? E a gente não precisa saber que alguém está com depressão, pois às vezes as pessoas que estão, elas não vão dizer. Por isso que a gente tem que ser, como eu já tinha falado em outro tema, a gente tem que ser gentil, a gente tem que ter essa empatia de saber o que o outro pode estar passando, com a ideia de, não vou fazer isso porque eu não quero que façam comigo. E essa ideia é o que pode estar salvando alguém, assim que a gente saiba. Se o seu comentário for ruim, você pode estar matando alguém. Se o seu comentário for bom, você pode estar salvando. Então eu tenho um lado para escolher. Eu prefiro fazer comentários bons do que fazer comentários horríveis como a gente tanto vê. Então a gente tem que sempre pensar nessa ideia de que a gente pode estar ajudando alguém a partir de comentários e não levando essas pessoas ao suicídio. Já imaginou que coisa triste você ficar com esse peso na consciência de que um comentário seu acabou fazendo com que alguém se matasse? Sinceramente, eu não queria ter esse peso na consciência. Então eu espero que vocês também pensem nisso, nessa ideia, né? de tentar realmente usar as palavras para o bem. A gente tem a ideia de que a tecnologia está sempre avançando e isso é uma coisa boa. E realmente é uma coisa boa. Porém, parece que a sociedade está entrando em um atraso. Quanto mais a tecnologia aumenta, a sociedade entra num atraso. Começa fake news, começa alguém usar a tecnologia para algo ruim, como eu falei, em questão de comentários. Que é muito fácil você criar um perfil hoje em dia. É muito fácil você difundir o ódio, espalhar o ódio pela internet. Isso acaba criando uma verdade muito grande, porque a tecnologia é isso, ela expandiu várias coisas. Uma notícia que está aqui agora chega no Japão em 1 minuto. Só que às vezes essa notícia que chega é falsa, não é verdade, é uma coisa ruim. Então, tem uma série muito boa que se chama Black Mirror, que justamente tenta passar essa ideia de que a tecnologia pode avançar muito, mas se a nossa sociedade não for boa, se a gente não tiver a mente boa, os resultados vão ser terríveis. E essa é uma representação muito forte. Porque o que é que adianta a gente ter toda a estrutura boa para crescer se a gente não tem a mente para isso? Se 3% da população tem domínio de tudo e acaba escravizando todo o resto, criando um processo de tortura mental. Porque o que acontece é muito isso. O suicídio tem muito a ver com tortura mental, com tudo que acontece ao nosso redor, na nossa estrutura. E acaba não havendo outra saída senão aquela para essas pessoas. O suicídio acaba sendo uma última opção, justamente por essa estrutura estranha que a gente vive limitar demais as possibilidades. Ou você é assim ou você não é. Você tem que ser de um jeito, ou então você é estranho, você é errado. Você não pode se sentir bem sendo uma pessoa diferente do que a massa quer que você seja. Então a gente não pode estar querendo fazer mal para alguém. Seja o comentário que você for fazer, qualquer um, pense bem no que você está falando, com quem você está falando e o que é que ele quer passar. Então essa era a mensagem de hoje para um tema tão complicado. Obviamente existem várias e várias vertentes para se aprofundar. E futuramente a gente pode criar mais vídeos, lives sobre isso de uma forma mais forte, mais impactante. Mas por hoje, o que eu tinha para falar era isso. Espero que vocês não caiam, que vocês possam, se você estiver passando por algum problema, que vocês não caiam em depressão, que vocês não passem por esses problemas graves, que vocês consigam achar ajuda, que tenham apoio da família e dos amigos, que vocês não precisem pular de um precipício, mas que consigam pular em um poço de reflexões. Espero que vocês tenham gostado e um grande abraço.